Gente, eu tô meio rouco, acabei de gravar o último vídeo referente à comparação do CDI e Ibov por diferentes momentos, cenários econômicos. O vídeo ficou sensacional, mas só de gravação foram quase 2 horas. Não sei com quanto tempo o vídeo vai ficar depois de editado, mas estou bastante rouco. Esse é o segundo vídeo que estou gravando no dia, mas vamos lá, porque o que eu mais gosto é de compartilhar conhecimento com você. E hoje vamos falar de uma questão um pouco assim, preguiçosa, vamos dizer assim, né? Porque vamos supor o seguinte, você começou bem, você estudou, você analisou, você selecionou boas empresas, você viu se a empresa era lucrativa, tinha bom controle de endividamento, se era uma empresa constante, se tinha boa governança e se estava num bom preço. Mas de repente, por algum motivo, o preço das ações dessa empresa começa a cair 1%, 2%, 3%, 5%, 50%, 70%, como é o caso de algumas companhias famosas por aí, e aí você acaba correndo atrás de notícias. Notícias de supostos especialistas do mercado, que, na verdade, essas notícias causam, sabe o quê? Um pessimismo. E aí esse pessimismo toma conta. E antes, o que para você era uma ótima companhia, você acaba concluindo que já não é mais tão boa, simplesmente porque você foi atrás dessas notícias. E aí o que fazer, né? Como a maioria da manada, você acaba ficando com medo daquela posição na sua mão, ficando com medo que aquela ação se desvalorize ainda mais e acaba vendendo. Se isso não te parece familiar, eu posso te dizer que é o que acontece com a maioria dos novos investidores, principalmente aqueles que se intitulam investidores fundamentalistas, mas que na verdade são grandes investidores de notícias, que até fazem um estudo preliminar para investir naquela empresa, mas somem ao primeiro sinal de fumaça. E você sabe por que disso? Porque são investidores que deixam de conhecer a companhia, acreditam que basta estudar. Antes de investir, quer investir, faça aquele estudo preliminar, mas esquecem que empresas são seres vivos e como todo ser vivo, ela evolui, ela se transforma, ou seja, ela muda. Então, mais do que você saber aonde investir, você precisa saber aonde você está investindo, no gerúndio. Então, por isso eu quero fazer esse vídeo hoje, mais do que nós simplesmente falarmos da importância de você acompanhar a companhia e continuar conhecendo a companhia ao qual você investe, eu quero te mostrar como você consegue buscar esse tipo de informação, e não por sites de notícias, mas por fontes oficiais. Então, se esse tema lhe interessa, vem comigo que o vídeo tá incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Bonetti, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, deixa aqui o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E por último, comunidade VIP do Saldo Zero. Vou deixar o link para você fazer parte na descrição do vídeo. Vai lá, faça parte, é gratuito. Vai lá, interaja comigo, interaja com outros investidores, bate papo lá para a gente trocar informação. Tenho certeza que vai agregar muito na sua vida financeira, beleza? E responda para mim o seguinte: você acompanha o resultado das companhias ao qual você investe? Você acompanha a evolução? Você acompanha os desafios? O que você faz para acompanhar essas empresas ao qual você já está investindo? Bom, bora lá. Você quer conhecer melhor as companhias ao qual você investe? Possivelmente uma das melhores opções seja você esmiuçando o seu portal de relacionamento com os investidores, os famosos RIs. Eu vou jogar na tela aqui o exemplo do RI da Porto Seguro, PSSA 3, depois sugiro que você navegue em todo ele para você entender melhor como funciona. Isso vai ser muito similar para outras companhias, mas hoje nós vamos dar enfoque à aba específica de Central de Resultados. Central de Resultados é o local onde a companhia consolida todos os documentos referente aos resultados que ela está trazendo para o mercado. E veja que legal, nesse exemplo da Porto Seguro, você consegue, inclusive, consultar documentos históricos. Isso é muito útil para quando você quer tirar alguma dúvida de algum ano específico, entender como ela se comportou
num determinado período de outro ano, enfim, é muito legal, tá? Mas vamos lá, falando sucintamente dos principais documentos, né, os documentos mais importantes. O primeiro deles, mostrando aqui, apresentação institucional. O próprio nome já diz o que é uma apresentação institucional, é a apresentação da instituição, ou seja, a apresentação da empresa. Nesse documento é fácil de você entender o que é a companhia, o que essa companhia faz, sua história, seus desafios, suas conquistas e outras informações as quais essa companhia queira divulgar, queira mostrar. Em outras palavras, podemos entender que é a vitrine dessa companhia. Só que é um detalhe, né? Como toda vitrine, uma vitrine serve para o quê? Para encher os olhos do consumidor. Nesse caso, essa vitrine ela serve para encher os olhos dos futuros acionistas. Então, se de um lado ela quer nos surpreender, também temos que ter um cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Precisamos compreender melhor os fatos. Mas sim, é um documento muito interessante para você ter uma apresentação inicial do que essa empresa faz. Segundo documento, é a apresentação do call. O que é a apresentação do call? Trimestralmente, as companhias elas divulgam seus resultados, divulgam seus balanços e, em linhas gerais, muitas delas elas disponibilizam a apresentação que será utilizada nessa divulgação de resultados, nessas reuniões. E essas apresentações vão mostrar de maneira menos técnica os resultados do último período, os desafios, as oportunidades e assim por diante. É uma maneira de você rapidamente entender o que aconteceu no último resultado. Passando para o próximo documento, na verdade é um áudio, né? O áudio da teleconferência. O que é esse áudio? É um dos documentos, um dos arquivos que eu mais gosto. Ele é a gravação da reunião que foi feita para a divulgação dos resultados dessas teleconferências, né? Se você juntar aquela apresentação do call com o áudio, você tem uma dupla perfeita para você acompanhar a reunião dessas teleconferências quando você bem entender. Digamos que é um belo time para você se atualizar da companhia. Além disso, essas teleconferências elas são apresentadas pelos executivos da companhia. Então, você tendo a oportunidade de escutar esses áudios, você tem a oportunidade de entender melhor o negócio e entender também como esses executivos estão vendo o mercado, estão vendo o setor, estão vendo a economia local, a economia global e assim por diante. É muito interessante. Digamos que é um material para você ganhar muito conhecimento, muito rico de conhecimento. E só um ponto importante que, infelizmente, nem toda companhia disponibiliza esses arquivos. Caso a companhia a qual você investe não disponibilize os áudios, a única maneira de você ouvir esses executivos seja pelas teleconferências oficiais ou solicitando diretamente para o pessoal lá do Relação com Investidores dessa companhia. Próximos documentos, ITR e DFP. Esses são dois dos documentos mais importantes. Por quê? ITR é o documento de informações trimestrais e o DFP é o documento de demonstrações financeiras padronizadas. Eles são os documentos ao qual trazem todos os dados contábeis do resultado dessa companhia. A diferença de um para o outro é que o ITR é trimestral e o DFP ele vem no fechamento do ano. Então, quando fecha o ano, consolidado DFP. No restante dos outros trimestres são os ITRs. Importante comentar que esses são documentos padronizados, eles são iguais para qualquer companhia que esteja listado na Bolsa de Valores. Mas, infelizmente, não são documentos amigáveis, são documentos bastante técnicos e eu tenho certeza que a minoria dos investidores tem a capacidade ou consegue compreendê-los, entendê-los com exatidão. Mas, óbvio, há como viver, há como investir sem compreendê-los? Sim, não há problema algum, mas também, claro, caso você tenha interesse em se debruçar, em compreender melhor os dados contábeis da companhia, isso, obviamente, é sempre um plus e te deixa um passo à frente de outros investidores. Próximo documento que você pode encontrar no site de RI da sua companhia, a transcrição da teleconferência. Não quer ouvir o áudio? Você pode simplesmente ler essa transcrição. É a mesma coisa que você está ouvindo o áudio, beleza? Mais um documento, o release. Ou release, né? O release, digamos que ele é a tradução lá do ITR com o DFP, que são extremamente técnicos, somado já à apresentação de resultados em um documento
único, em um documento muito mais amigável. Esse sim é um dos documentos mais importantes e o mercado, em geral, se utiliza desse documento dos releases em um primeiro momento, antes de, caso seja necessário, se debruçar em documentos mais detalhados. Só que um detalhe, tá? Os releases são documentos mais amigáveis, então você sempre tem que tomar um pouco de cuidado com as notas de rodapé, tá? Informações muito importantes a empresa deixa lá no rodapé, que muita gente passa despercebido e depois não sabe o que está acontecendo com a companhia. E por último, outros documentos que você pode encontrar também são as planilhas. São as mesmas informações que você vai encontrar no TR, no DFP, só que são em formatos de planilha eletrônica, muito interessante para quem tem o interesse de baixar esses documentos, analisar, estudar ou trabalhar esses dados de alguma maneira. Se eu pudesse deixar para você aqui a ordem dos documentos, né, do mais simples para o mais detalhado, então seria aqui para mim a apresentação institucional, depois a apresentação da call, aí 3, né, a áudio e a transcrição da call, em quarto lugar os releases, depois as planilhas e por último, o mais detalhado e talvez o mais complexo, o ITR e o DFP. E eu queria abrir um grande parênteses aqui, né, falar um pouco da importância desses documentos, a importância desses resultados. Primeiro que muita gente esquece, ou nem imagina, né, que quando você compra uma cota de uma companhia, bem na verdade você está comprando uma parte daquela empresa, ou seja, você está se tornando, de certa forma, uma parte dono. E quando os executivos eles estão nessas reuniões prestando contas, né, eles não estão lhe fazendo um favor, eles estão prestando contas aos donos, aos acionistas, ou seja, eles estão lhe prestando contas. E nesse sentido, você é dono, ou seja, você quer saber como a sua empresa está sendo conduzida, como a sua empresa está caminhando, quais são os desafios, quais são as oportunidades, quais foram os problemas que ela enfrentou. E além disso, nessas apresentações, em especial nas teleconferências, né, é a oportunidade de você adquirir belos insights. Você quer um exemplo? O mercado, muita gente, né, os supostos especialistas, venderam que a ideia de que 2020 seria, né, ou teria sido o pior momento para as seguradoras no Brasil, né, no mundo em si, por causa da pandemia, do Covid e tal. Mas o que aconteceu em 2020 foi justamente o contrário. Segundo os resultados dessas companhias, eu vou trazer aqui como 2 exemplos, né? Tanto a Porto Seguro, com seu principal core no seguro de auto, e Sul América, com seu seguro saúde, ambas tiveram resultados muito positivos em 2020. Por quê? Porque para Porto Seguro teve uma queda do sinistro por causa da pandemia, porque menos carros estavam circulando na rua. E no caso da Sul América, pelas pessoas estarem em quarentena, o custo com saúde foi reduzido. E o custo que foi transferido decorrente ao Covid foi muito menor ao que eram em anos anteriores. E isso não sou eu que estou falando, isso foi demonstrado nas reuniões de resultado e os números estão lá para quem queira ver. E como eu sempre gosto de alusão, né? Se você é pai, um pai não vai deixar qualquer um falar qualquer coisa dos seus filhos. Por quê? Você, como pai, conhece eles melhor do que ninguém. Da mesma forma, se você é dono de uma companhia, você não vai deixar qualquer um falar qualquer coisa da sua empresa, porque você conhece a sua companhia melhor do que ninguém, ou deveria conhecer melhor do que ninguém. Então não deixe de se manter atualizado, não deixe de acompanhar os resultados dessas empresas. E com relação às teleconferências, nem toda companhia disponibiliza as gravações, como eu havia comentado, né? Você pode até tentar pedir lá pro RI caso ela não tenha. Mas nesse caso você pode participar ao vivo. E como é que você sabe, né, quando será a reunião dessa companhia? Basta você entrar no RI da sua empresa. Então, chega lá no Google, bate lá, por exemplo, Porto Seguro, relação com investidores, portal, alguma coisa assim. Você vai chegar no link, clicou no link, em algum lugar você vai achar a agenda de resultados e próximo à divulgação dos balanços, vai aparecer a data ao qual será realizada essa reunião de divulgação de resultado. E aí basta você se conectar, ouvir e também pode participar fazendo perguntas. E mais um detalhe, para quem ainda não sabe, os resultados eles são divulgados
4 vezes ao ano, começando então em fevereiro, que seria o quarto trimestre do ano anterior, é o fechamento, é a DFP que nós tínhamos lá. Depois tem em maio, que é referente ao primeiro trimestre do ano, agosto, mais ou menos ali, tá? Segundo trimestre, e novembro, terceiro trimestre. Daí cada empresa divulga num determinado dia, por isso que é bom você acompanhar. Então, de novo, mais importante do que saber aonde investir é você saber aonde você está investindo. Não deixe a empresa ao qual você se tornou dono órfã. Até porque ou você toma conta daquilo que é seu, ou seja, do que você investe, ou o mercado vai tomar conta por si só, do jeito dele. Se você ficou no vídeo comigo até agora, considere curtir e compartilhar ele com pessoas queridas ao seu entorno para outros vídeos. Não deixe de se inscrever. Espero ter agregado conhecimento, como sempre, e lhe desejo todo o sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!